Aquelas pessoas que dizem que engordam só de olhar para o alimento? Fala assim, nossa, se eu comer alface, eu engordo. Se eu olhar para aquela coxinha, mas não comer coxinha, eu engordo. Talvez a resposta esteja na nossa pauta de hoje, você vai entender por quê. Convidamos mais uma vez ela que é endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soggia, bem-vinda! Olá, Carol, como vai? Tudo bem? Acertei, Soggia? Sim. Sim, eu sempre te pergunto, porque eu sempre fico na dúvida se é soja ou Soggia. Então, Soggia. Mais uma vez, bem-vinda, que assunto sensacional. E nas suas palavras ainda, com a aula que você dá, com a explicação, com a forma como você coloca, eu tenho certeza que vai ser o máximo. Legal. Vamos falar de glândula adrenal. Nossa, Carol, o que é isso? Que nome estranho. Sim. O que são essas glândulas? Vamos começar a nossa aula. Bem-vinda. Obrigada, Carol, pelo convite. Vamos começar falando do vídeo, então, até para o telespectador, porque a gente conhece muito onde é a tireoide, diabetes, mas o que é essa glândula adrenal, como ela funciona e o que ela produz. Vamos ver o vídeo, então? Então, bem em cima dos nossos rins, olha lá. A gente tem duas glândulas, que são as duas glândulas adrenais ou suprarrenal, e que estão ali, aquela corzinha amarela que mostra na figura, e ele produz vários hormônios, como adrenalina, cortisol, hormônios que controlam a nossa pressão e o sal do nosso corpo, e hormônios masculinos. E por que essa glândula ela é tão importante na questão da qualidade de vida e do emagrecimento? Porque esses hormônios, eles estão estreitamente relacionados com o nosso bem-estar e com a qualidade. Aqui a gente vê no vídeo uma situação de estresse, né? Então, quando a gente tem um estresse, o que acontece na nossa glândula? Ela aumenta a produção de adrenalina e cortisol, e isso leva a algumas alterações do nosso corpo, como o nosso coração bater mais rápido, mudar a nossa circulação sanguínea, diminui o fluxo de sangue para o nosso intestino e aumenta o fluxo de sangue para o nosso pulmão. Como se a gente tivesse que responder rápido àquele momento de estresse. É lógico que, como está no vídeo, a gente não está sempre exposto a aqui, né, o vídeo mostrando, então, esse aumento de fluxo para o nosso pulmão, para que a gente possa respirar mais rápido e fugir daquela situação. Por isso que quando a gente está ansioso e nervoso, a gente começa a respirar mais rápido. Exatamente, e tem aquela sensação de taquicardia. Bem, então a gente entendeu que em momentos de estresse ou em momentos de ansiedade, a gente libera esses dois hormônios que são muito importantes, que é o cortisol e a adrenalina, e que vão levar a alterações no nosso corpo. Tá. Perfeito. Constantemente, a gente, numa cidade grande como a nossa, está mais ansioso, está mais preocupado e, às vezes, até em situações de estresse. E com isso, esses hormônios, muitas vezes, vão perdendo o ritmo de secreção dele e que podem causar algumas consequências no nosso corpo. Então, a situação de estresse não precisa estar ligada, muitas vezes, a algo pontual, marcante, como uma cena, um assalto, um susto, alguma coisa que você tenha presenciado, marcado. Não. O estresse do dia a dia também mantém essas glândulas funcionando da mesma forma. Perfeito, Carol. Então, assim, é lógico que a gente tem momentos muito pontuais, que nem esse do vídeo, né? Então, uma coisa que chamou muita atenção. Mas, constantemente, eu tô atrasado, o elevador não chega, a gente não fica ansioso? Sim. E quantas vezes isso acontece no dia? Várias. Trânsito. Então, isso, constantemente. Então, hoje a gente vai focar aqui na pauta em 3 hormônios principais que são produzidos, que estão relacionados à qualidade de vida. Tá. Que é o cortisol, o DHEA, que eu sei que você gosta. Adoro falar de DHEA, aguardem. E a adrenalina e a noradrenalina, que a gente já mostrou no vídeo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o cortisol. Então, esse hormônio, Carol, ele é produzido na glândula adrenal e ele tem um ritmo. Então, durante o dia, ele tem uma produção maior e vai caindo no final da tarde. Vamos mostrar o gráfico para que a gente possa entender. Essa bagunça nossa do dia a dia, que às vezes a gente não tem horário para almoçar, não tem horário, não passa a noite sem dormir, fica acordado. Então, normalmente, olha que bonitinho, à noite ele está lá embaixo e durante o dia eu aumento a secreção dele, porque ele é um hormônio relacionado a esse alerta. Então, eu tenho que estar em maior alerta durante a parte da manhã e mais descansada à noite. Só que às vezes a gente também inverte essa nossa dinâmica de vida. O que pode, em alguns pacientes, dependendo do ritmo de sono ou de trabalho, mudar essa secreção e levar a essas alterações. Risco de obesidade. Você lembra quando a gente conversou, eu vim aqui já falando anteriormente de sono, que a gente falou do jet lag? Quem não dorme adequadamente aumenta o risco de ganho de peso. Por quê? Porque esse não dormir adequado muda o cortisol
e o cortisol vai levar ao ganho de peso. Vamos ver o gráfico seguinte, Carol? Doutora, aí assim, até pra gente entender, o cortisol muito alto é um fator que complica, sim, mas o cortisol muito baixo também. Porque se a pessoa não tem esse pico no horário que ela deveria ter, perfeito, ela não sai da cama. Perfeito. E aí ela continua mudando esse relógio biológico. Perfeito. Então eu acho que são duas coisas que são importantes. Existem hoje doenças, Carol, que eu produzo muito cortisol e eu preciso de um tratamento médico. E eu tenho doenças que eu produzo, a minha glândula adrenal teve uma falência, ela foi destruída, e eu não produzo nada. Essas doenças, se não tratadas, têm risco de vida. Então, assim, é muito importante que o paciente que tem esses sintomas de fadiga, cansaço, vá a um médico para que ele faça uma análise se existe uma doença. Certo. Descartada uma doença, pode ser que essa dinâmica de mudança do nosso relógio biológico também mude a secreção, levando não a um quadro grave, mas a um quadro que leva a uma piora da nossa qualidade de vida? Pode. Tá? Então, grande, exatamente, né? Isso. Então, se o meu hormônio, que é pro alerta, também não está sendo produzido, eu vou ter uma sensação de fadiga, de cansaço crônico, e eu vou comprometer o meu trabalho, minha qualidade de vida e minha disposição. Puxa vida. E aí eu vou aproveitar, minha diretora pediu para lembrar vocês, que eu ainda não comentei, os meninos vão mostrar, a gente tem uma mesa prontinha aqui do nosso lado, que daqui a pouco nós vamos para lá, que nós vamos dar opções aqui de cardápio dos alimentos e dos horários que eles têm que entrar muitas vezes para melhorar essa condição, né, doutora? Exatamente. Daqui a pouquinho. Aguardem que a pauta é completa. Então entendemos o cortisol. Número 1, agora a gente vai para qual? Para o DHA. Então, só finalizando, o cortisol em excesso por causa dessas situações, olha quanta coisa ela faz ruim no nosso corpo, Carol. Ele aumenta a fome, ele aumenta a glicose, aumenta o risco de diabetes, diminui o nosso sistema imunológico, diminui a serotonina, eu fico mais down. Então, às vezes, eu não tenho mais prazer de fazer as coisas e aumenta a minha pressão arterial. Então, realmente, não é bom a gente ter essa constante aumento de cortisol por essa alteração do ritmo de vida, tá bom? Até para o público entender, então, e fechar o cortisol, as formas de dosar o cortisol. Então, tem aquela da língua, né, sublingual, da salivar. Tem, da língua é ótimo, né? Salivar, e tem a do exame de sangue. Tá. Hoje, o que a gente considera, vocês consideram o padrão ouro para a gente ter a resposta certa? Perfeito. Então, vamos deixar isso também muito claro para o público. Então, quais são os exames que a gente faz de cortisol? Cortisol basal, o cortisol de urina de 24 horas, o cortisol salivar, que tem que ser feito à meia-noite, e um cortisol pós-Dexa. O que é o cortisol pós-Dexa? Eu tomo um remedinho à meia-noite e eu colho o cortisol no dia seguinte. Que difícil, Pri. Por quê? Esses exames, eles estão estabelecidos para aquelas doenças, o de falta de cortisol e o de excesso de cortisol. Então, esses exames vão falar isso para mim. Muitas vezes, esse paciente que pegou moto, elevador, atrasado, esses exames vêm normais. Tá. Por quê? Porque não tem uma alteração tão grave. Mas isso não significa que ele não esteja fora do ritmo dele. Entendi. Mas os exames que a gente tem hoje padronizados não conseguem detectar essa alteração. Puxa vida, pode ser que dê ali que está tudo bem. E o médico vai falar, olha, você não tem nem o excesso e nem aquela destruição. Então ele vai falar, o exame está normal. Mas provavelmente pelo quadro clínico do paciente, a gente consegue perceber que tem alguma alteração nesse ritmo, tá bom? Que a clínica é sempre soberana. Soberana. Ai, adoro essas frases de médico ao máximo. Vamos então para o próximo. Adoro falar de DHA. Gente, aproveitem, mandem perguntas, @vocêbonita.tv, porque esse aqui é interessante pra caramba. Super. Então, olha assim, o DHA, até algum tempo atrás, Carol, ele não era levado tão em consideração. Ele é um hormônio masculino fraco, que é produzido em homens e mulheres. Mas nas mulheres, ele tem um efeito muito importante, porque a gente vai tendo uma diminuição da produção de testosterona e ele acaba complementando a ação desse hormônio masculino. Ele tem uma ação fraca, então ele não vai causar nenhum pelo, acne, mas ele é responsável por essa vitalidade, energia, libido. E o que a gente vê nesse gráfico? Que tanto em homens quanto em mulheres, esses valores diminuem com o tempo. Então, antigamente, a gente falava, olha, a mulher está ficando mais velha aos seus 35, 30 anos, ai meu Deus, isso não é, a gente está em plena atividade. Sem dúvida. E esses valores já estão lá embaixinho com essa idade, a hora que a gente olha no gráfico. Olha. Então, hoje, o que é recomendado? Mulheres que tenham essa sensação de fraqueza e cansaço e que estejam chegando na menopausa ou até um pouco antes no climatério ou tenham simplesmente esses sintomas, os estudos científicos, e isso que é muito interessante, já está padronizado, mostram que vale a pena dar
essa reposição para melhorar essa qualidade de vida, porque ele tem essa ação em massa magra, em energia e sem efeitos colaterais, Carol. Não vou ficar... É que às vezes algumas pessoas dizem, eu não vou ficar peluda, eu não vou aumentar o risco de câncer, eu não vou ter espinha. Não. Então, hoje, lógico, se a gente está batendo um bolão, eu não preciso dar. Certo. Mas se eu estiver cansada e com fraqueza e percebendo que minha energia está esgotada, essa é uma das possibilidades já recomendadas para mulheres que já passaram dessa curva no qual os valores estão mais baixos. E nós temos também um exame para dosar essa quantidade de DHEA? Temos. Esse ele também é padronizado e aí o que é bem interessante, se alguma das telespectadoras já fizeram, de acordo com a sua idade, tem um valor de normalidade, que é justamente esse gráfico. Geralmente, as pessoas que estão mais cansadas e com essa adrenal que não está funcionando tão bem por causa de uma alteração do ritmo, esses valores estão mais baixos, estão mais no limite inferior. Tá. Só relembrando, Carol, a gente nunca trata um exame, a gente trata o paciente. O exame, ele ajuda o médico a decidir o que é melhor para ele. Então, poxa, está com um valor mais baixo, está com um quadro clínico, essa é uma possibilidade muito legal, principalmente para nós mulheres. Olha que legal, meninas. A gente pode dizer que ele é precursor de testosterona? Ele se converte ou não? Então, na verdade, ele é um precursor, mas ele por si só já tem uma ação de hormônio masculino fraco. Então, assim, muitas vezes eu não preciso nem converter para testosterona, porque a minha adrenal também está fazendo isso. Entendi. Mas ele por si só já age no que eu quero que ele tenha em ação. Olha que legal. E vocês sabem, gente, eu gosto tanto de falar desse hormônio, porque eu nunca me esqueci, numa consulta médica uma vez, eu tinha acabado de tirar a amamentação do João, era um momento que eu queria mudar uma série de coisas, enfim, diminuir porcentagem de gordura, aumentar a massa magra e tal. E eu me lembro que nessa consulta o médico olhou para mim e fez assim, nossa, seu DHEA tá de uma senhora de 60 anos. Eu nunca mais esqueci essa frase. Fui estudar o bendito DHEA e eu acho bacana que a gente pode contar aqui, enfim, e ficar também para que você questione e converse com o seu médico. É sempre importante. Sempre perguntar para ele. Só que tem um detalhe também importante nessa história, doutora. No Brasil, nós não conseguimos ter acesso a esse DHEA. Médicos hoje que acreditam que o paciente necessite dessa reposição podem fazer um pedido para que venha de outro lugar, que fora do Brasil, é possível? Sim. Então, assim, hoje, particularmente, Carol, a gente tem uma legislação brasileira e que precisam de muitos estudos, até para que essa medicação seja aprovada, até para o paciente, né, para o telespectador ficar tranquilo em relação a isso. O que a gente sabe? Ele é aprovado nos Estados Unidos, ele é considerado, inclusive, um suplemento, eu não preciso de receita médica para comprar lá. Na Europa, então vários lugares porque tem os estudos. Mas, de qualquer maneira, para vocês entenderem, dá para fazer esse pedido, tem importadoras que trazem e algumas lojas que às vezes até comercializam aqui no Brasil. Tá aí, gente, então fica a informação bem esclarecida, precisa de orientação, não vai sair comprando e tentando adivinhar sempre a sua com dose. Acompanhamento médico. Não é verdade? Não dá para adivinhar a dose. A gente está falando que o negócio pode ser interessante, né? Mas cada um tem uma dosagem. Exatamente. Vamos então para o último hormônio, que já a gente vai para a mesa e eu quero perguntinhas do público, hein? @VocêBonitaTV. E aí? Muito bem. Então, esse daqui é uma foto, Carol, que mostra o nosso eixo, tá bom? Tá. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre a adrenalina, que é o próximo, mas eu acho que a gente foi falando ao longo da pauta o tempo inteiro dessa importância, dessa regulação da adrenal que é feita pelo nosso cérebro, que é a glândula pituitária, tá bom? Então, a hipófise ou glândula pituitária é que faz esse controle. Então, quanto melhor a nossa alimentação, que é o que eu vou falar na mesa, a atividade física, sono, vai fazer com que esse eixo funcione corretamente. Tá. O que fica um alerta para o público, que é que muitas vezes, às vezes por falta de informação, fala, minha adrenal não está funcionando direito, vai lá e toma o cortisol. Vai lá e toma o DHEA. Bem, eu acho que o princípio básico é a gente entender o que o paciente tem e tratar a causa. Como a gente sabe que é essa glândula que está funcionando e ela que está controlando, muitas vezes eu tenho que corrigir o meu sono, o meu estresse e não dar o hormônio. Tá? O DHEA não. O DHEA, ele diminui com a idade. É uma recomendação da. Certo. O cortisol que a gente tem visto no consultório, alguns pacientes usando sem necessidade. Puxa vida. Tá? Então, assim, lógico, tem necessidade porque tem uma doença? Perfeito, Carol. Mas o interessante, e isso que é o mais legal, eu não preciso de remédio. Mudar o estilo de vida. Se eu controlar meu sono, se eu consigo... É fácil? Não é. Mas é um tratamento que vai ser muito mais efetivo para fazer ela voltar a funcionar, porque eu estou pondo o eixo no lugar. Muito bom. Então, vamos lá para a nossa mesa. E eu aproveito para te perguntar, doutora, então já que a gente está falando de mudanças no estilo de vida e de escolhas, além do estresse, o que sabota a nossa glândula adrenal? Perfeito. O que destrói essa glândula? E eu acho que é interessante, não destrói só a adrenal, destrói o nosso eixo, para as outras glândulas também, para a tireoide, para ovário, para tudo. Então, algumas coisas. Sono inadequado, tá bom?
Excesso de peso. Então, a gente sabe que a inflamação da obesidade, que acho que também já foi pauta aqui do Você Bonita, causa uma inibição desse eixo e faz essa adrenal não funcionar direito. Tá. E esse estresse, esse aumento de sobrecarga, que a longo prazo também pode fazer com que ela não funcione tão bem. E tá? lembrando que nós hoje temos uma rotina, que é uma rotina estressante, não por... ai, Carol, adoro o que eu faço. Não, eu também adoro, né? A gente tem ali as coisas que a gente adora no dia, as coisas que a gente gosta menos, isso faz parte da vida de todo mundo. Porém, é uma vida muito intensa, uma vida muito rápida, uma vida muito corrida, uma vida com hora, com relógio. Vocês imaginam? Eu tenho uma vida que não existe atrasos na minha vida. Eu tenho que estar aqui pronta para entrar no ar às 11h30. Então, não que isso seja ruim ou bom, mas isso é algo que quando a gente pensa nessa nossa estrutura como né, organismo e como pessoas, concordo, Carol, não é tão simples, né? Sem querer, a gente mexe com algumas coisas que há bilhões de anos não tinham. Não tinha, a pessoa tinha o estresse e precisava caçar para comer. Exatamente. E ponto, e voltar para a caverna e ponto, vamos dormir, porque não tem luz. No nosso caso, tem tanta coisa, é o filho na escola, são as tarefas, né, doutor? Então, eu acho que parte disso que está acontecendo, e muitas pessoas que vão se identificar com a pauta e com isso que você está dizendo dos sintomas, vai muito também, infelizmente, da vida que a gente leva. E que às vezes até estão fazendo escolhas certas, porém... Esse detalhe... É difícil, eu me alimento gente. direito, mas eu tô sempre atrasada no trânsito. Então eu tô comendo certo e não consigo perder peso, que foi como você abriu a pauta. Poxa, mas por que eu continuo comendo tudo certo, sigo a Carol, sigo a orientação da nutricionista e não perco peso? Às vezes por causa dessa produção alterada de alguns hormônios que levam a esse ganho de peso e esse cansaço crônico, eu posso não ter o resultado esperado. Então, é lógico, é muito difícil, a gente tem uma exposição de responsabilidade muito grande, mas esse nosso policiamento a longo prazo vai fazer com que a gente melhore muito nossos sintomas, viu, Eu Carol? acredito, é isso mesmo. Vamos então para os nossos alimentos. Vamos lá. Eu vou contar para você em que momento do dia você vai colocar. Quer começar por aqui? Perfeito. Vamos começar pelo café? Vamos começar pelo café, então. Perfeito. Então, assim, a gente viu aquele gráfico, a gente precisa de uma quantidade de cortisol maior pela manhã e energia para a gente começar o nosso dia. Tá. Então, o que a gente precisa fazer para que esse eixo comece a ser estimulado? Tá, alimentos com bastante quantidade de energia e vitamina C. Certo. Então, a gente vai ter aqui para o café da manhã laranja, limão. Folhas verdes, elas contribuem tanto com a quantidade de vitamina C, como outros minerais que participam desse processo. Então, uma das dicas que a gente dá é falar assim, olha, de manhã eu vou comer meu pãozinho, vou comer isso, mas vou fazer um suco. Põe uma folha verde com laranja, um coentro, bate e toma e... Vamos nessa, que isso já deu uma estimulada no meu eixo. O tá limãozinho em jejum com um pouquinho de água. Também pode ser. Perfeito, porque é muito mais fácil e mais prático. Ali. Perfeito, Acordou, Carol, adorei. Tomou. Perfeito. Menina, mudou minha vida, sabia? Eu não sei porquê, mas eu me sentindo ótima. Não sei, gente, Provavelmente testa. tá estimulando seu eixo. Testa. Tá ótimo. Agora, e o ovinho e a proteína no café da manhã? Ai, desculpa. Então, vamos lá. Nosso café da manhã. A gente acabou de decidir ele. Plaquinha. Depois do café da manhã, a gente vai pro almoço. Então, Tá. no almoço, o que a gente recomenda? Lógico que eu vou comer um carboidrato, uma proteína, uma gordura, mas colocar de novo vitamina C, cenoura, folhas verdes e o ovo, que tem tiamina. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para tarde da tiamina. Então, assim, ele é uma fonte de vitamina B, ele é uma fonte de tiamina, que é usada na adrenal, e ele tem proteína, que também é importante para esse bom funcionamento do eixo. Tá bom? Que é tudo de bom. Vamos lá, plaquinha do nosso almoço. Daqui a pouquinho, perguntinhas. E... Muito bem. Os lanches intermediários, as pessoas têm uma dificuldade no negócio do lanche. Aí falamos aqui do jejum, aí do 3 em 3 horas. Caso a pessoa tenha fome entre as refeições, porque pra que você vai comer sem estar com fome? É uma coisa meio complicada. Né? Pensamos, nós somos inteligentes, gente. Ah, não, comer porque tem que comer, para dar quantidade. Não, pra quê? Você não tem fome, pra quê? Né? Eu penso meio assim, é um pensamento lógico. Se tiver fome, o que pode comer? Perfeito, Carol. Então, assim, hoje tem sido muito debatida essa questão dos lanches ou não, mas o que é importante, tem pessoas que vão jantar muito tarde. Sem então, dúvida. assim, puxa, eu chego em casa às 8, 9 horas nessa vida louca. Ok, eu almocei 1 hora, provavelmente eu vou ter uma fome lá pelas 4, 5 horas. O que a gente pode colocar? Acho que eu posso colocar uma fruta, uma proteína, um iogurte, mas acrescentar a esse lanche uma aveia, que também contém fibras e tiamina, que tem esse estímulo da adrenal,
e nozes, Tá. tem um efeito benéfico na adrenal, tá bom? Então, se a gente perceber, a gente deu alimentos com vitamina C e que contém energia no café, continua com isso naquele gráfico da adrenal na hora do almoço, e aí pra noite a gente vai começar a parte de tiamina e vitamina B. Tá. Então, o nosso lanche, aveia, nozes, sementes, castanhas, e para o jantar, alimentos que tenham o mesmo estímulo para ele continuar produzindo, mas que causem um relaxamento. Banana e shiitake. O shiitake, ele é rico em vitamina B. E ele também tem esse efeito relaxante. Então, é uma das melhores medicações para quem está com esse cansaço crônico para ser usado à noite. E lógico, junto pode colocar uma banana também, eu não vou comer shiitake todo dia. Tá. Então, algumas frutas que sejam ou alimentos ricos em vitamina B. Por exemplo, o chazinho de camomila, bem-vindo antes de dormir. Eu também e começando da... O que eu acho que é muito importante? Adorei a sua proposta, Carol. Esse chá, ele não vai conter nada que estimule a adrenal. Tá. Ou que vão fazer um efeito na adrenal. Mas o seu relaxamento vai fazer com que o seu corpo se continue naquele ritmo. E que dê que o ciclo continue. Perfeito, exatamente isso. Então vamos para a perguntinha agora. Vamos lá. Dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Aproveita, meninas. Leila, obrigada, um beijo. Cortisol é um exame que tem que ser colhido depois de um repouso. É correta essa informação? Tem aquele lance do horário até as 9 da manhã e tal? Sim. Vamos responder então. O que é importante para o cortisol? A gente sabe hoje que o cortisol colhido até as 8, 10 da manhã, ele é importante para ver se eu tenho falta de cortisol e ele deve ser feito em repouso. Tá. Então, pacientes com cortisol menor do que 3, eu sei que ele tem um problema na adrenal grave e que ele precisa procurar o médico porque ele precisa repor corticoide. Tá? Então, menor do que 3. Para ver se tem excesso, Carol, eu também tenho que fazer em repouso, mas são aqueles outros 3 que eu falei, que é o salivar da meia-noite, o cortisol urinário e o cortisol após aquele remedinho que a gente toma à meia-noite. E tem que pegar no laboratório, né? Para ir colhendo ao longo do dia e a borrachinha para botar. O flaconete. É tipo um conetezinho que a gente colhe a saliva, deixa na geladeira e leva no dia seguinte. Então, estou ganhando peso, não estou entendendo o que está acontecendo. Explique isso para o seu médico, né? Vamos fazer uma avaliação correta. E aí não adianta colher só o cortisol basal, que é aquele que eu colho às 8 da manhã. Eu tenho que colher um desses 3, salivar, urinário ou pós-remedinho, no laboratório. O que é o pós-remedinho? Eu tomo um remédio à meia-noite e colho no dia seguinte, às 8 da manhã, o cortisol. E esse cortisol ele tem que estar abaixo de 1,8. Ah, porque daí tomou o remédio. Exatamente, então ele tem que ficar baixo. Entendi. Se ele não ficar baixo, quer dizer que está em excesso. Então eu preciso dar uma olhada. Vamos para a próxima perguntinha, olha lá, na tela. Daqui a pouquinho tem frango recheado, hein? Fabi, um beijo, obrigada. Tenho dificuldade para emagrecer, durmo pouco, sou muito ansiosa, engordo só de pensar em comer, aquela história que eu falei. Existe algum exame para ver se eu tô com um problema, então, na glândula? Tem tratamento? Então, assim, já se identificou completamente com o nosso assunto, né? Eu brinquei e falei para a doutora, eu posso abrir desse jeito? Que é mais ou menos isso. Para quê? Para você se identificar. Exatamente. Carol, eu sou daquelas que engordo só de olhar para a comida. Se eu comer alface, eu vou engordar. Pronto, isso aqui entra na nossa pauta. Perfeito. Então, pode ser que seja. E o que ela está falando é totalmente real, Carol. Antigamente, a gente falava, não, é mentira do paciente. Não, é real. Hoje a gente já tem vários estudos mostrando que o que acontece com ela e ela está falando totalmente a verdade para o seu médico, tá? Sim. Então, a primeira coisa é realmente avaliar esses exames que a gente falou para a pergunta anterior. Primeiro, para saber se essa glândula tem uma doença. Se tiver uma doença, o seu médico vai parar tudo e vai tratar corretamente. Porque senão você não vai melhorar e eu tenho gravidade de outros problemas, como osteoporose, cardiopatia, diabetes. Então, é necessário tratar, Carol, não é uma brincadeira. Agora, se os exames vierem normais, isso quer dizer que não esteja que está tudo bem? Não, às vezes não está, que é isso que a gente está conversando hoje. O exame não vai mostrar uma alteração porque não é uma alteração grave. Mas o meu ritmo, a minha ansiedade está fazendo com que esse hormônio seja produzido num nível maior, mas que eu não consigo detectar isso no exame e que a longo prazo contribui para esse mau funcionamento do meu corpo. Então, eu reequilibrar com uma alimentação, com uma atividade física, não pelo exercício e gasto energético, mas não, para eu botar o meu eixo em ordem, voltar a me equilibrar, liberar a ansiedade, dormir bem, tomar o seu chazinho à noite. Perfeito. Para eu pôr a casa e o eixo em ordem. Em ordem. Tá aí. Tem mais uma perguntinha. Vamos lá. Nossa, tem mais perguntinha, muita coisa. Esse assunto é uma delícia. Shirley, um beijo, obrigada. O cortisol pode alterar a taxa de glicose e prejudicar a pessoa, então, que tem diabetes, por exemplo?
Sim, então assim, nessa doença que a gente está falando, isso aumenta o risco de diabetes. Agora, quem não tem essa doença? Então, por exemplo, eu sou diabética, eu estou mais ansiosa, eu estou mais estressada, minha glicemia vai subir? Vai. Então, esse até vou usar o meu pai. Naturalmente. O meu pai come super direitinho, né? Tem um dia que está mais alto, foi o dia que, na verdade, ele ficou mais ansioso, ele brigou com alguém, ele nem briga, né? Essa é a verdade, mas assim, alguma coisa que gera uma ansiedade, aumentou a glicemia dele. Isso é fisiológico do organismo. Então, para o diabético, isso por quê? Porque, na verdade, no estresse, eu não preciso correr, sair correndo, então eu preciso ter muita energia para conseguir fugir. Então, o meu organismo fala, toma esse monte de glicose para você poder fugir. Entendi. Por isso que a glicemia sobe. Então, para os pacientes diabéticos, é lógico que o controle, o médico, o acompanhamento, mas esse processo também de equilíbrio é fundamental. E aí, gente, para quem não é diabético, mas está ou também precisa perder peso, você vai criando uma resistência insulínica com esse ciclo aí. Exatamente. A gente hoje tem já muita correlação com a questão de ansiedade, cortisol, níveis de estresse e resistência insulínica para diabetes. Puxa vida. Eu tenho que fechar, doutora, mas eu vou fazer só mais uma pergunta agora, só para a gente fechar fechando, entendeu? Com tudo e mais pouco. Como a gente falou do sono, do ciclo, onde é que entra nessa história a melatonina? Ela vem só se o cortisol cair realmente. Que isso, gente, acho que a gente nunca falou aqui. A gente já falou da melatonina várias vezes. Mas, por exemplo, a gente entendeu... Vamos colocar o gráfico de novo, por favor? Perfeito. Acho que está na mão. Do cortisol, ele cai à noite, Sim. né? E ele precisa cair para que outros hormônios subam, aumentem, vamos dizer assim. A melatonina, qual seria esse ciclo de liberação noturno para que a gente chegue até no GH, que também é tão importante? Perfeito. Começa com a queda do cortisol? Então, na verdade, a gente tem um ritmo circadiano e cada glândula ela produz esses hormônios e neurotransmissores como a melatonina. Primeiro acontece uma queda do cortisol. E o que é importante para a melatonina? O cortisol modula a melatonina? Modula. Tá. Só que a produção da melatonina ela é muito mais influenciada pela luz ambiente do que pelo cortisol. Certo. Mas a melatonina, que hoje a gente conhece mais sobre ela, porque antigamente a gente também não dava bola. A gente percebeu que a gente não dava bola para nada, agora a gente dá bola para tudo. Mas então, hoje a gente sabe a influência da melatonina no cortisol, no GH, no ganho de peso, então mostrando que esse hormônio também ele é muito importante, mas o cortisol influencia também sua produção. Sim, então... Sim. Consertar esse ciclo todo e deixar sua adrenal lindinha lá, ó, feliz, funcionando como deve ser, é o melhor remédio. Com certeza. Obrigada, Carol. doutora. Obrigada Que delícia, né, gente? Como é bom aprender, como é bom estudar, como é bom conhecer. Converse com o seu médico, faça os exames. Não comece nunca uma mudança alimentar, uma dieta, o que for, sem ter os seus exames em mão, sem saber se a parte hormonal está adequada, né? Exatamente. Isso, Carol. gente, é regra, na verdade. Não é, não, é regra. Então, eu aprendo muito com vocês e acho que vale a dica como paciente. Faça os exames direitinho. Doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista, tem um site que é o Actalive, AKTALIV, Actalive, tudo junto.com.br. Nas redes sociais também. @Actalive, você já encontra todo o trabalho dela. Aproveite, que esse assunto é muito bom. Obrigada. Obrigada.